Olá, começa agora o nosso programa Cultura em Movimento, o novo podcast do Sindicato dos Bancários. Eu sou a Fernanda Hartmann. Eu sou a Amanda Zucchi e a gente está juntas para conduzir esse podcast direto da Casa dos Bancários. Então, já dá teu like, se inscreve no canal para acompanhar a gente aqui. Hoje a gente trouxe duas pessoas especiais aqui para participar do nosso programa, que é a Dani Oliveira e o Raposo Ruas, dois artistas, para falar um pouco da inauguração do espaço de exposições aqui da sede do Sindicato Bancários, que a Dani é curadora, e da exposição que está rolando aqui do Raposo, né? Tudo bem? Tudo bem, e com vocês? Sejam bem-vindos ao Estúdio Hall. Obrigada. Então, Dani, vou começar contigo, que está fazendo a curadoria, né? Agora do espaço aí. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente qual é a ideia desse espaço de arte aqui dentro do Sindicato dos Bancários. Então, em janeiro desse ano, eu conversei com algumas pessoas da diretoria, com o Luciano, sobre a gente começar a colocar as obras de arte entre o espaço, assim, né? Entre os funcionários, entre as atividades, não tentando qualificar o espaço como se ele fosse ser um espaço padronizado de arte, com paredes brancas, com biombo necessariamente, com cubo branco, mas aproveitando assim o próprio espaço como ele já é, para influenciar nele de uma maneira assim mais pro lado da intervenção, sabe? Mais pro lado do projetar algo em cima daquilo que já tem, contando com aquele espaço que já existe ali. Então, eu não sou curadora, né? Eu sou artista visual. É claro que eu estou fazendo um projeto que se assemelha muito à curadoria, porque afinal de contas a gente está falando sobre um recorte, a gente está falando sobre uma construção de uma apresentação de artes para as outras pessoas poderem fruir e entender o que está acontecendo ali. Mas, mesmo assim, eu não me importa que tu diga que eu sou curadora, sem problema, pode me chamar de curadora. Mas é mais assim para explicar o quanto que essa curadoria ela tá falando da curadoria mesmo, assim, né? Ela tá tentando desmembrar um pouco a ideia do espaço canônico de arte, né? Quando eu fiz esse projeto também, eu pensei na utilização do território, né? Porque isso é uma maneira também da gente enxergar o sindicato como instituição, porque o pessoal do sindicato tem esse trabalho que se estende pelo território, né? As coisas acontecem muito no centro, aqui na esquina democrática, ali na General Câmara, onde o pessoal faz a greve, faz os atos, faz as performances, né? E é basicamente isso. E antes da gente falar da exposição que está inaugurando aqui no sindicato, a ideia, então, é trazer alguns artistas para usar esse espaço aqui e expor seus trabalhos, é isso? Isso. Cada vez um artista ou depois pode ser misturado? Como é que é essa construção? Eu acho que a gente pode sempre fazer, por exemplo, a lógica das exposições geralmente são assim, o início, o meio e fim, né? Tudo assim, todo narrativo canônico. A gente pode sempre escolher outros artistas para fazerem uma composição juntas, assim, e a gente também não precisa esperar uma exposição sair para ir já colocando outros detalhes de outras, sabe? Acho que a gente pode um pouco brincar com esse método de espetáculo artístico que já estão. Então, eu pretendo, sim, escolher pelo menos um recorte de um mês e meio ou dois, para cada artista ou para cada grupo de artistas, em que eles chegam aqui, né, observam o espaço, assim como o Raposo fez, junto comigo, observando o espaço e construindo o seu trabalho de arte em cima daquele espaço que já tem ali, seja ele com qual linguagem for. Assim. E queria aproveitar até fazer uma pergunta que não está aqui. O que tu espera dos bancários em relação a essas artes, assim? O que tu espera trazer para eles, né, com essa exposição aqui dentro da Casa dos Bancários, né? Ai, que legal essa pergunta. Eu acho legal porque, assim, eu acho que, como artista, eu percebo que a gente acaba ficando muito isolado do resto do mundo, assim. Porque as artes, quando são relacionadas a... Elas se relacionam com tudo. A arte pode ser arte-terapia, pode ser design, pode ser publicidade, pode ser muita coisa, né? Mas quando ela tá arte pela arte, ela acaba a gente tendo uma dificuldade de penetrar, assim, nas sociedade, nas pessoas, e acaba que o trabalho de arte e as artes, elas ficam sempre dentro dessa mesma lógica que eu falei para vocês, de uma narrativa mais canônica, sabe? De um dispositivo, um visionamento mais canônico de parede branca, de biombo, de quadro quadrado e tal, tal, tal. Então,
o que eu espero alcançar nos bancários é justamente isso, trazer algo para eles que seja diferente. Quando eu chamei o Raposo, eu já chamei o Raposo estrategicamente, porque eu acho que o Raposo é um artista que ele tem um trabalho que ele consegue buscar as pessoas, ele tem falar do Roland Barthes agora. Ele tem uns punctums muito fortes. Então, o trabalho do Raposo, ele tem essa aproximação da realidade, esse desenho muito bem feito, mas, por outro lado, ele também tem uma coisa mais expandida no sentido de que não é só um desenho. É a trajetória de uma pessoa não binária que, a partir da sua transição, né, que constrói tudo, constrói seu personagem. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai atingir os bancários como uma isca, assim, sabe? O trabalho busca e depois quando a pessoa vai se aprofundar para ver o que é essa raposa aqui na parede, a pessoa vai entender que está falando de uma questão muito mais profunda, que é a questão que eu acho que o Raposo tem mais propriedade para explicar. Sim, Sim, então vamos começar aqui. Eu vou ler uma breve sinopse e aí depois a gente pode conversar mais, entender melhor a proposta da exposição. Então, autoprocessos de animalização, uma subjetividade vulpina, é o nome da exposição, reúne 38 obras em diversas linguagens artísticas, de repente eu não vou falar agora quais são, porque a gente pode desenrolar na conversa. A partir de autorrepresentações e narrativas fluídas e apropriadas, tais como o conto de Esopo. Por meio das obras, Raposo narra sua trajetória pessoal através da construção de personagens de realismo fantástico de sua autoria, em constante transformação. E aí não se reduz a uma linguagem, se expande tratando o cotidiano como um ateliê vivo e dialético, no qual atua em várias frentes e em vários serviços, conectando e desfragmentando esses mundos. A gente está bem feliz de receber a exposição, né, e curiosos para ver, mas a gente queria entender, então, o teu processo de construção dos trabalhos e dessa, junto com a Dani, da mostra que a gente vai ver aqui. Bem-vindo. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Na verdade, esses trabalhos, a maioria deles eu fiz já tem um tempo, né? Alguns são de 2014, outros de 2015, 2016. Não saberia dizer o mais recente, mas são várias linguagens artísticas. Eu trabalho com desenho, com pintura, escultura. Com a parceria da Dani, a gente fez um vídeo também. No dia da abertura, dia 10, vai estar sendo... Já foi. Já foi. Exibido na abertura. Também trouxe alguns banners de artes que eu já tenho também já faz algum tempo. Elas são de diversas técnicas, tem grafite, nanquim, aquarela, acrílica, pastel seco, e algumas técnicas mistas também. De escultura eu tenho uma fundida em cobre. E através dessas raposas eu alegorizo a minha história com diversos recortes dela na natureza, nela fazendo algumas feições, expressões assim muito vivas, que às vezes a gente remete a expressões humanas. Trago a raposa como animal em si, trago também eu me representando como raposa, ou tem também um dos desenhos que são ilustrações de duas fábulas de Esopo. Numa dessas fábulas tem eu como raposa, com a imagem humana, com orelhas, focinho e rabinho de raposa, em conjunto com uma outra obra, ambas dialogando, dois desenhos com a fábula embaixo, dividida em duas partes, a fábula da raposa e da lebre, e tem a outra dupla de desenhos da outra fábula de Esopo, que é a raposa e a hiena, onde a raposa eu represento como um animal mesmo, sob duas patas,
assim como a lebre também dos outros desenhos está de 2 patas, estão todos bípedes. Uhum. E na contrapartida dessa raposa animal de pé, tem a minha imagem como a hiena, com orelhinhas, rabinho, focinho de hiena, fazendo ali, então, a legenda dessa fábula. Essas duas estão expostas na escadaria do Cindy. Uhum. Aí, nos outros andares, nós temos algumas raposas diversas, assim. A maioria delas são raposas vermelhas, mas tem outras raposas de outras cores. E elas são de fases diferentes, representando fases diferentes da minha vida, representando aí, então, momentos diferentes, emoções diferentes. E a partir dessa minha experiência, da minha expressão artística, eu trago essa pequena mostra para as pessoas entrarem em contato, junto com o texto, né, que tem um porquê das raposas, né, que basicamente é por ela ser meu animal favorito, meu animal de poder, de autoidentificação muito grande. Eu venho nessa investigação do animal raposa em paralelo com outros animais, mas dando muito foco a ela. Desde a minha graduação, né, meu TCC em artes visuais na URGS, que eu concluí em 2014. Ahn, e lá, eh, nessa época, eu estava também bastante estressado, bastante preocupado, bastante ansioso, estava fazendo terapia ah, xamânica, né? Uhum. Que foi também fiz um curso de formação em terapias xamânicas para se treinar como terapeuta para atender pessoas. É, E nessa busca, a gente faz a busca de animal de poder numa cerimônia, um ritual, assim, bem centrado, bem específico, bem direcionado. Ahn, e foi então que eu tomei contato com essa energia, esse símbolo, essa entidade raposa que serve de inspiração, serve de apoio. Eu não sei, eu fico sem palavras para explicar como isso funciona para mim, porque é muito pessoal, tem a ver com a minha história de vida, com, com a minha questão de ser trans, né? Eu falo isso no texto, da seguinte forma. A gente tem uma tendência a binarizar as coisas no mundo, né? Porque atualmente, como a sociedade se configura, é dessa maneira. A gente, às vezes, assimila como é que eu posso dizer? A gente associa o animal, o gato, a feminilidade, a sutileza, algumas coisas assim, enquanto o cachorro geralmente é associado a homens, a masculinidade, essas questões. E a raposa, ela traz ambas características caninas e felinas, se tornando para mim um símbolo não binário, ou no mínimo andrógeno, que combina ambas as coisas na mesma medida em que eu combino masculinidade e feminilidade na minha vivência, na minha experiência, na minha busca por um equilíbrio entre essas polarizações, né? Isso vai para um sentido mais profundo, filosófico, emocional.
Também trago no texto a questão da caça-raposa como sendo um animal muito exótico, muito valorizado pela imagem, pela pelagem, né? Traça um paralelo com essa violência, essa discriminação, essa caça às pessoas dissidentes, trans. E a gente às vezes pensa, né, na raposa como presa de outros animais, presa do ser humano, mas ela também caça. Ela também caça, ela é caçada, ela tá no meio desse alvoroço que é a vida, a natureza. E uma das medicinas da raposa é a camuflagem, né? Que ela troca a pelagem conforme a estação, combinando com as cores do ambiente. E durante muito tempo, muitas vezes, eu tive que me fazer dessa camuflagem, assim, principalmente antes da transição, quando eu tentava ser uma pessoa cis, né? Uma mulher cis, no caso. Ahn, e eu sentia como me disfarçando, assim, entre as pessoas, Uma forma de sobrevivência, como assim. uma forma de sobrevivência, que eu sentia, assim, de não poder me mostrar. Hoje em dia é uma questão mais internamente trabalhada, mas vamos reverenciar essa raposa, vamos mostrar ela com toda essa forma, todo o seu esplendor para brilhar. Ah, Bonito. legal. E Raposo, eu queria te pedir para rapidamente mostrar para nós algumas dessas raposas que eu sei que tu trouxe aí nessa pastinha. Trouxe. Umas 3 ou 5 raposinhas, só para deixar a galera com vontade de vir aqui ver essa exposição. Olha, eu tenho bem mais. A gente vai ter que ver como vamos proceder. Eu vou botar meu microfone aqui para ti. Tava comentando da pasta cheia de tinta, né? Bem coisa de artista. Tudo que é nosso tem tinta, né? Até nossas cuecas, nossas calcinhas tem tinta. Eu tenho umas tintas aqui aqui assim. Eu tenho alguns zines que são a minha produção mais recente. Eu exponho e vendo esse material sob encomenda, em feirinhas. Tem autorretrato, tem retrato de raposas. Tem o meio termo, que são as formas antropozoomorfas, né? Que combinam elementos humanos e animais. Aí, esses são vários sketches que eu fiz ao longo do tempo. Selecionei, digamos assim, a nata para expor. Trouxe alguns prints pequenos também. Aí tem alguns com frase. Esse eu acho que é o único que tem uma escrita. Quando eu mesmo não me aguento mais como humano, penso se ao menos como animal estou bem. Aí tem raposinha com aquarela. Essa aqui que é a capa, né, da exposição. Essas obras todas, elas estão de alguma forma expostas ou em banners ou em quadros, né? E fica o convite então para todo mundo que se interessar, que ficar curioso, que quiser saber um pouco mais detalhadamente, né? Eu também vendo prints ampliados, todos eles de alta qualidade, de impressão. E são preços acessíveis, assim, R$ 10 o zine, R$ 50 a print grandona, uns 20 as médias pequenas. Vai ter venda também desses materiais aqui na exposição? Vai, eu trouxe eles justamente para isso. Ah, também tem adesivos. Eles são. Cadê? Acho que eu botei para outro lado. As obras que estão expostas pelo todo o Aham. espaço dos síndicos bancários Estão à venda. tirando uma delas, só que Tá. foi emprestada, já tinha sido vendida antes. E a pessoa que comprou emprestou pra Adesivos. gente mostrar Ah, aqui. legal. Aí tem os adesivinhos também. Os raposinhos. Muito legal, muito bonito.
Então, quem quiser vir aqui conhecer teu trabalho e adquirir as artes, é só vir aqui no Cindy Bancários. Vai estar rolando até 27 de setembro, é isso, né? Das Correto. 2h30 às 8h30. E também eu vou deixar meu @ do Instagram. É @raposu.nb, de não binário. Sem esquecer que é Raposo e não Raposo. A gente Raposo bota na com legendinha ali também pro pessoal. Raposo com U de uva. De uva. Tudo roxinho, né? Só para comentar assim, sobre as coisas que o Raposo falou, que eu acho que são muito interessantes para a gente conversar sobre isso em relação à arte contemporânea, né? Que essas coisas que ele traz em relação a colocar a sua vida dentro do trabalho de arte, a sua própria narrativa, falar sobre a sua trajetória e também essa coisa de trazer essa alegoria da raposa como algo que é fronteiriço, né? Não é uma coisa exatamente definida, porque é uma coisa fluida. Isso é muito caro para a arte contemporânea, assim. Isso se relaciona muito bem assim com as artes do momento atual, assim. E é por isso que a gente convidou o Raposo, né? E também tem no texto a gente entra mais a fundo em algumas questões, como já falando sobre o título da exposição, por que a gente escolheu esse título, né? Autoprocessos de animalização. Então, a animalização a gente traz como uma coisa muito positiva, uma coisa muito integrativa do ser humano como parte da natureza, porque o ser humano, afinal de contas, é um animal também. Mas a gente traz, muitas vezes, o conceito de alguma hierarquização, alguma superioridade. Eu acho esse termo muito complicado. É colonialista demais, né? Isso aí é a ideia do colonialismo. É decolonial o teu argumento. Então a gente acaba entrando nas questões de antiespecismo, decolonialidades, e essas questões são bem contemporâneas, está sendo bastante debatido sobre isso, e na verdade é uma coisa que eu já penso desde criança, assim. Acho muito importante a gente considerar o valor de todas as formas de vida, por mais que hajam diferenças. Eu acho a diversidade algo lindo, nos permite ter criatividade, ter respiro, ter vida, né? Acho muito bom quando a gente pode, por exemplo, conversar de coisas que a gente não concorda e continuar num diálogo sadio, onde a gente pode apresentar pontos de vistas que podem ser considerados, mesmo que não concorde, não aplique, né? Existe algo de diferente para a gente considerar. E eu gosto de trazer bastante dessas imagens, dessas raposas, dessas coisas mais coloridas, que trazem essa questão da vida mesmo. A diversidade. A assim, diversidade. Né? Legal. E acho que tu já respondeu essa próxima pergunta que eu vou te fazer, mas só para fazer ela um pouco mais direcionada, assim. Sim. Saindo um pouco da exposição aqui, né, no Cindy Bancários, tá rolando muitas feiras, muitas não, porque ainda é pouco, mas tem rolado várias feiras trans pela cidade de exposição e tal. Eu fui em algumas, achei muito massa. E eu queria saber o que tu acha dessa iniciativa de feiras, a importância que é trazer isso para as pessoas, né, para o público em geral, e sair da bolha um pouco, né? Tipo uma feira de rua, por exemplo, para artistas trans é super massa, né? Porque quem está passando vai poder vir ver também sobre o que é aquilo, né? É um assunto que ainda, para nós, talvez seja comum e normal, mas para muita gente ainda é um tabu e ainda é um tema que não se é muito falado. Então, a gente até comentou ali dentro da imprensa, a gente tem enfim, não vou expor ninguém. Mas houve uma pergunta de, por que reforçar que é um artista não binário? E daí a gente explicou, né? Pô, mas não é por causa de representatividade, né? Tipo,
tempo. Então, eu queria ouvir de ti, né, e da Dani também, se a Dani quiser falar, a importância de trazer isso à tona, de falar sobre isso, de estar com isso na rua, né, enfim. Tanto de ter os espaços quanto de se reforçar, né? É. Dizer que é artista não binário. Por que é importante isso, né? Além de ter os espaços específicos de feira de arte trans, enfim. Quer falar? Eu Pode falo. falar Tá. primeiro. Olha, eu acho extremamente importante, se não fundamental, ter essas feiras direcionadas. Eu tenho muitos amigos trans que são artistas, que produzem material gráfico, que muitas vezes dependem dessas feiras para ter o que comer, que fazem também sob encomenda, né? Acho também muito importante para o público que consome ter contato mais direto, mais popularmente, assim, com uma realidade que ela é bem concreta. Não tem como desfazer a transição, não tem como deixar de se ser quem se é. Então a gente continua existindo, a gente continua resistindo, a gente continua falando sobre as nossas formas de existência, principalmente pelo fato de ser diverso, né? De a gente caminhar para uma sociedade onde a gente possa conviver todo mundo o mais harmoniosamente possível. Conhecer, muitas vezes, tira aquele medo do O desconhecido, né? pré-conceito, né? A gente às vezes tem medo do que não conhece, quando conhece, Uhum. mas então é assim? Uhum. Então é parecido com a gente, Uhum. só que de outra forma, e outras vivências, vivências transmasculinas são masculinas, vivências transfemininas são femininas, Uhum. né? E muitas são as possibilidades das coisas dialogarem entre si. E também é muito legal por poder consumir arte, enfim, assim, né? Uhum. Como um apoio tanto aos artistas como à cultura. E acho que é isso. Eu acho, assim, várias coisas, né, ao mesmo tempo. Eu sou viciada em assistir TV Senado. E daí eu fico vendo a quantidade de barbaridade que alguns políticos de direita, assim, de extrema direita, desculpa, Microfone. de direita, de extrema direita. Fico muito impressionada como tem, assim, alguns políticos de direita e extrema direita. E de centro também, pode ser que tenha, que falam bobagem, assim, sobre as pessoas. Ainda ontem eu estava vendo o caso da Anísia, tendo que explicar de novo no parlamento as resoluções que existem já no SUS desde 2014, sabe? E a gente só tem uma pessoa, um indivíduo que tá bem nessa sociedade, que é o homem branco e hétero e cis, Uhum. sabe? As mulheres trans, os homens trans, as pessoas não binárias, as pessoas negras, as pessoas indígenas, todo mundo que não é um homem branco europeu colonizador tá fora do pertencimento do indivíduo, não existe, não é pessoa, né? Então, aos poucos, a gente vai através dessa contribuição das pessoas que realmente são e que lutam pela existência delas e que a gente também, independente de qualquer coisa, deve lutar junto, assim, nos trazem justamente na contemporaneidade isso, assim, né? As pessoas trans, as pessoas não binárias nos trazem muito isso, assim, eu acho que são pessoas que alegorizam, que estão na ponta da lança, assim, no momento, assim, para nos mostrar o quanto que todo mundo está trabalhando para tentar ser uma coisa que não é e que o melhor seria se a gente conseguir se desenvolver e se construir, né? Olha só. E se unir, né? Se apoiar. Exato. O que o Raposo traz quando ele traz que ele é uma pessoa que está trazendo, através dessas ilustrações e através do vídeo também,
que vai ficar os QR Codes do lado das obras para as pessoas poderem acessar o vídeo que foi exibido na abertura. A gente Foi pode no- botar também no O link o link, o Exato. QR Code no programa? Uhum. Pode, claro. A gente expôs um desses vídeos, a gente fez agora para poder explicar, né, contextualizar um pouco. E o outro vídeo a gente fez e foi exibido. A gente fez em 2016, eu acho, esse vídeo. E aí Eu foi acho que exibido foi em 2000. 2014. Eu acho que sim, é verdade. Ou 2015. É o meio termo entre essas duas datas. Eu acho que foi entre isso aí. E aí, em 2019, eu expus numa exposição chamada Tecne, que estava sendo produzida pelo Instituto Goethe, com a curadoria da Elaine Tedesco, lá na Alemanha, e aqui em Porto Alegre era simultâneo. E daí a gente abriu aqui e lá na Alemanha. E foi muito importante, assim, porque esse vídeo eu fiz junto com o Raposo, e o Raposo performa, e eu faço a edição e uma espécie de roteiro. Então é sobre isso, sabe? É sobre o quanto que a gente é animal e que não existe nenhuma hierarquia entre as pessoas e que os homens brancos e colonizadores já conseguiram provar que mulher não era uma pessoa, que um indígena não era uma pessoa, que um animal não é uma pessoa. Só, então é contra isso, sabe? Esse cotidiano insuportável, sabe? Esse cotidiano insuportável de conservadorismo que a gente tem que acabar com isso, assim. E que bom que a gente tem a arte, né, como ferramenta também, né, Sim, nessas horas, como arma. A arte é muito importante para isso, assim. Essa sociedade colocou o artista numa situação de mendicância, quase, assim, né? Depois Igual do fascismo. botou as mulheres, os negros e a galera como não pessoas, botou o artista como não trabalho, né? Exato, parece que a gente é vagabundo, mas a gente trabalha pra caralho. A gente trabalha pra caralho. Tanto que tô aí com umas 38 obras e todas, a maioria delas, né, são originais, em moldura, que eu fiz há bastante tempo, que eu tô expondo, que vão estar vendo que vão estar disponíveis também para impressão e que vão estar também nas feiras mais adiante, que vou produzir coisas novas também para expor em outros lugares. A vida segue nessa multiplicidade. Ah, legal, gente. A gente tá chegando no fim do nosso tempinho aqui. Eu vou pedir para Amanda dar o serviço, então, da exposição para a gente finalizar essa conversa. E depois tem mais uma última perguntinha para vocês. Tá, a gente falou, mas então venham ver a exposição do Raposo. Repetir o nome aqui, Autoprocessos de Animalização, uma subjetividade vulpina, que fica em visitação até 27 de setembro, de segunda a domingo, das 2h30 às 8h30, né? Entrada franca, e aproveitem para conhecer também o espaço dos cinebancários, enfim, o cinema que a gente tem, né? Cinebancários lá embaixo. Acho que é isso. Então, a última pergunta, mas não menos importante, a gente queria que vocês deixassem uma dica de obra, de livro, de filme, de música, do que vocês quiserem aí para a galera que está assistindo. Eu gostaria de recomendar o livro de um amigo, no binário também, chamado de Rami Ferreira. O título do livro é Como um Pedaço de Carne, que vai falar sobre várias coisas que dialogam com essa exposição, que vai falar sobre várias coisas que dialogam sobre veganismo, antiespecismo, decolonialidades, e que também foi meio que uma das bases, alicerces para o nosso textinho da exposição, a nossa ideia, conceito da exposição. Bacana. Sim, junto com a Expo, junto com os teus trabalhos, a gente tem alguns textos, né? Um texto do Raposo sobre si, Isso. um texto de Rami sobre a relação entre ele e Raposo, e eu sobre a minha relação com o Raposo também. Né? São 3 textos que estão ali como obra de arte também. Que ajudam a conhecer um pouquinho mais sobre outros prismas, outros olhares da minha pessoa, do meu trabalho, entender um pouco melhor o que está rolando na exposição. E lembrando, já passei meu @, né? Quem quiser entrar em contato para uma visitação guiada, eu moro bem perto do Cindy. Eu posso agendar e falar sobre as obras numa visitação guiada, num horário marcado. E é isso. Tá tudo acessível para a pessoa poder vir quando quiser, quando puder, poder aproveitar
E ainda tem o plus, né, de ter essa visita guiada. Legal. Obrigada, então. Tu quer dar alguma Obrigada, dica, Dani? Não, Vai, é isso vai aí ser mesmo. essa aí, né? Que encaixou perfeitamente. Perfeito. Então tá, eu quero agradecer vocês por Eu que estarem aqui agradeço. hoje com a gente. Também agradeço. E venham ver a exposição do Raposo aqui no Cindy Bancários, não percam. Sigam ele nas redes, raposo.nb no Instagram. A gente vai deixar na legenda aqui do vídeo o arroba dele também. E é isso aí. Esse foi mais um Cultura em Movimento. Fiquem agora com a agenda cultural. Entre os destaques do nosso querido Cine Bancários está o documentário Vento na Fronteira e o longa gaúcho Depois de Ser Cinza. No dia 24 de agosto tem a estreia do aguardado filme do Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas. Para conferir a programação completa, é só acessar o Instagram e o blog do Cine Bancários. Para quem curte a exposição de artes visuais, além da mostra de Raposo, que segue aberta a visitação aqui no Cine Bancários até o dia 27 de setembro, tem 2 mostras bem legais na Casa de Cultura Mário Quintana. No 4º andar da Casa de Cultura tem a exposição, que é a primeira individual, da artista Karine Valauer, A Primeira Morte Acontece no Coração. A curadoria é de Guilherme Tizen e são obras que partem de fotografias. Também na Casa de Cultura, no 5º andar, tem a primeira edição da exposição Índice Remissivo, que tem como artista convidada a Camila Elis. A proposição curatorial é da Thaís Cardoso e do Daniel Galera e busca refletir sobre a colaboração entre os campos das artes visuais e da criação literária. Em agosto também tem mais um show dentro do projeto Música no Teatro, que é uma parceria aqui do Cindy Bancários com o Teatro de Arena. O músico Roberto Costa apresenta o show Canção Pra Você às 8 horas. Os ingressos custam R$20 e para bancários e bancárias é apenas R$10. Agora, uma última dica, essa para artistas e fazedores de cultura, o edital Rumos do Itaú Cultural abriu as inscrições, que seguem abertas até o dia 22 de setembro, para projetos e criações artísticas. O edital já está na 20ª edição e procura fazer uma seleção diversa, contemplando artistas e fazedores de comunidades de maior vulnerabilidade. Os contemplados serão conhecidos no ano que vem, 2024, no mês de maio, e as inscrições são feitas no site do Rumos. Então é isso, fiquem agora com o nosso crítico de cinema, Paulo Casanova, e seu quadro Conversa de Casa. Oi, pessoal, eu sou o Paulo Casanova, a gente está no Conversa de Casa, patrocinado pelos sindicatos bancários. O pessoal daqui de Porto Alegre região abriu esse espaço e vamos aproveitar, né? E eu quero falar um pouco sobre o Festival de Gramado. Ele está chegando, né? Nós estamos gravando faz ainda alguns dias antes de começar, uma quarta-feira, e é no próximo sábado, dia 12, que ele começa para valer, embora tenha alguns eventos no dia 11 envolvendo o Educavídeo, mas eu estarei lá já desde sábado e fico a semana toda, até a premiação no dia 19, e eu fui convidado, eu aceitei depois de muitos anos, quem me conhece sabe que eu vou há bastante tempo ao festival, eu faço parte, junto com mais 4 colegas, do Júri da Crítica, né? Um dos júris de importância, ele concede 2 quiquitos ao melhor curta brasileiro e ao melhor longa brasileiro, pelo Júri da Crítica. Tem outros prêmios do júri oficial também para curtas brasileiros e longas, mas é sempre um galardão que o pessoal que compete no festival sempre procura ter, porque sabe que pode chegar no cliente, no final das contas. Mesmo os filmes mais artísticos têm um mercado, tem um grupo de pessoas ao qual os realizadores desses filmes querem permanentemente dialogar. Em resumo, eu vou estar lá, vou fazer uns boletinzinhos, vou fazer aí algumas macaquices. Quem me conhece sabe que eu gosto de botar uma pimenta, mas eu vou ter que me conter porque eu sou jurado, eu vou ter que dar aquela
né? Eu vou estar de toga, então, né? Eu preciso ter uma coisa mais circunspecta, mas a gente vai mostrar como é que está o festival, como é que está a competição, que ela parece ser, graças a um colega da crítica que é curador do festival, o Marcos Santuário, professor da Fevale, crítico de cinema do Correio do Povo. Ele arranjou para nós, a gente já sabe mais ou menos os filmes que estão lá e qual é a grade da programação, filmes de boa qualidade, né? O audiovisual brasileiro está se recuperando depois de 4 anos em que foi realmente maltratado em relação à liberdade de produção, licenças, financiamentos, e agora já está se vendo uma certa recuperação. Isso significa que vai ter uma certa qualidade. Tudo é bem nesse ponto, as coisas são muito cartesianas, né? E a gente vai precisar de algum tempo para recuperar posições que nós já estávamos antes. Ainda assim, o festival vai ser aberto com filme fora de concurso, o Relatos Fantasmas do ex-crítico, nada frustrado e muito bom cineasta, Kleber Mendonça Filho. Então a gente vai estar lá, vai tentar pegar alguma conversinha de todo mundo, ver como um festival, eu costumo dizer, como um festival é bom, como eu costumo dizer, portanto, que os filmes num festival são a segunda coisa mais importante. A primeira coisa mais importante é a comunidade de críticos, de artistas, jornalistas e de cinéfilos. É isso que faz a vida de qualquer bom festival. Então, até lá, aguardem bastante boletins, espero, bem interessantes. Eu queria falar um pouco sobre os cinebancários em si e de como ele é importante dentro do âmbito que ele tem, nesse âmbito municipal da região metropolitana de Porto Alegre, a importância que ele tem num nó que há muito tempo amarra o cinema brasileiro, que é a exibição. Não, ter uma sala de cinema, que é do circuito cultural, que está integrada com a Paula Amorim, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, com a Capitólio, tanto a Cinemateca, portanto, municipal, como antes a estadual, são capazes de, na maior parte das vezes, já que a Paula Amorim tem 3 cinemas, ter cinema brasileiro, muitas vezes, 3 filmes por dia, que é o que acontece aqui. Quando todo mundo está sendo massacrado, e às vezes o massacre é meramente uma questão descritiva, porque as pessoas, nesse momento, estão sendo massacradas com enorme prazer. Há cinema comercial inteligente, artístico. Evidentemente, eu estou falando de Barbie e Oppenheimer, são filmes que são bons filmes, mas que, obviamente, não é o material com que os cinebancários trabalham. Se você quer ter um espaço de cinema na cidade saudável, tu vai ter espaço para esses grandes arrasa-quarteirões de Hollywood, mas tu vai ter espaço para um cinema estrangeiro em cinemateca, chineses, africanos, europeus, etc. E tu vai ter um espaço para o cinema brasileiro. Nesse momento, nessa semana, nós estamos tendo não só filme brasileiro em enorme quantidade, como nós estamos tendo algo absolutamente inédito. 3 filmes gaúchos ao mesmo tempo sendo exibidos em sessões contínuas na cidade. Isso marca uma evolução, apesar de todos os problemas que nós tivemos nos últimos anos, notadamente em questões envolvendo financiamento, licenças, toda a burocracia da indústria que está se formando desde 1995 na área de audiovisual aqui no país, e principalmente no Rio Grande do Sul, nós vemos o quanto
não ter um apoio que é constante e que envolve muitas vezes fiscalização, transparência, cobrança, atingimento, acredite, de metas, até no cinema tem, mas a falta de um ambiente acolhedor para o cinema gaúcho e brasileiro provocou sim um recuo. E que agora nós estamos experimentando um início de recuperação já com um sentido fantástico. Nós estamos tendo nesse momento algo como meia dúzia de filmes brasileiros, 3 deles gaúchos. A última vez que eu vi tanto filme brasileiro em cartaz na cidade, havia um festival de filme brasileiro. E agora não, são filmes com distribuição independente uns dos outros, competindo uns com os outros de maneira muito amigável, todos se conhecem, enfim, e que está tendo uma possibilidade de atingir o público sobre o qual esses filmes foram feitos, ou seja, nós mesmos. E aí, as cinematecas municipal e estadual são peça-chave nisso, mas acreditem, eu diria um nada humilde sindicato de bancários do sul do país tem uma sala oferecida para o povo, para todos. E tem aí documentários, né, sobre o Moa, de Catinguê, tem esse guitarrista, o Luiz Carlini, tem muito documentário aqui, já teve muito curta, tem filmes de alto interesse, né, diretores como Júlio Bressani, acredite, Júlio Bressani com seus 80 e quase 90 anos está aí no batente, mostrando filme novo. Precisa ter um lugar para desovar toda essa produção. E os cinebancários, olha só, os cinebancários dentro de um sindicato, temos uma janela do Brasil para o Brasil. Eu fico muito satisfeito de integrar essa história. Sem mais. Estão todos convidados. Venham ver aqui os filmes. Sempre tem algo de interesse. Tá? São 3 filmes por dia. Isso é desusado. Então, pessoal, vamos ver. Quero falar sobre 2 filmes de Hollywood. Sim, eu não tenho preconceito nenhum. Eu os vi. Gostei. Não só ótimos passatempos, basicamente Barbie é isso, mas Oppenheimer, muito a questão da informação histórica, mas eu diria que os 2 filmes têm outros interesses, até mesmo para cinéfilos, para o espectador de qualquer nível de atenção, mas para os críticos também. Em Barbie, eu vi um filme bem interessante, bem irônico, dirigido pela Greta Gerwig, produzido por ela, escrito por ela. A notícia que veio é que é o primeiro blockbuster dirigido por uma mulher que atingiu mais de $1 bilhão de bilheteria. Ela é a única diretora que fez isso. O marido dela, também produtor, que é diretor e é roteirista também desse filme, o Noah Baumbach, é também um diretor de alta qualidade. E ambos escreveram um filme que eu saí do cinema, e é claro que para qualquer nível de atenção você vai ver muitas vezes o que você quer ver. No meu caso, como crítico, eu fui ver um filme para me divertir, para passar o tempo, e acabei vendo um filme sobre a uma nação. O que é uma nação? É como uma pessoa se torna humana. É um processo muito difícil. Eu acho que até hoje eu estou tentando me tornar um ser humano mais completo. E Barbie é a história de uma boneca que tenta se tornar humana. É uma variação de Pinóquio, pessoal. Só que Pinóquio tem uma outra conotação, é claro. Barbie não é mentirosa, mas Barbie tem uma crise existencial. Ela percebe que a perfeição é absolutamente vazia. E ela tenta lutar para se tornar humana. E o filme é sobre isso.
sobre toda a luta, sobre como se deve abraçar a imperfeição. O filme é todo cheio disso. Eu não vou contar, né? A cena final, ela explica de modo absolutamente tranquilo qual é a conclusão disso, e que faz a gente pensar como um filme tão popular, tão passatempo, tão chiclete, pode também ser de alto nível, quando tu escolhe para fazer não o filme, não um diretor quadradinho, eu não gosto nada dele, um JJ Abrams da vida, e sim, não um burocrata, portanto, e sim um autor. E a Greta Gerwig é uma autora. E o Noah Baumbach é um autor. E o trabalho deles foi nos fazer entender perfeitamente que Barbie não é um ser humano, mas que para ser um ser humano é preciso fazer tantas dificuldades e aceitar tantas limitações que o próprio respirar e o viver o dia a dia se torna um ato heróico. Isso me deixa muito satisfeito. Foi um filme muito bonito de ser assistido. Está trazendo, é claro, multidões para o cinema e as pessoas estão reagindo da maneira correta, ao mesmo tempo, quando vem ao mesmo tempo a mesma cena. Né? Isso é algo que desde a pandemia não se tinha numa sala de cinema. E a gente está recuperando uma socialização, um ato social que marcou o cinema, a evolução do cinema, e que é talvez a principal motivo, a principal causa de interesse do cinema. É isso que faz o cinema ser tão amado pelas pessoas, a capacidade de reunir-se com estranhos numa sala escura e ter a mesma reação que todos. Quando o casal se reencontra ou quando o bichinho se machuca e assim por diante, todos nós reagimos da mesma maneira e podemos, depois do filme, inclusive, conversar um estranho com o outro, com os espíritos desarmados. Isso é altamente civilizatório. E é isso que a gente precisa. Quero falar de Oppenheimer também. Oppenheimer tem uma outra conotação, claramente, a história, a questão de quem realizou a construção das primeiras bombas atômicas num ambiente de disputa com, obviamente, japoneses, alemães e, mais tarde, uns soviéticos. Então, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, pelo menos seus primórdios, tem todas essas sutilezas, há um monte de gente falando coisa que a gente não consegue entender, como mecânica quântica, relatividade geral, relatividade especial, relatividade não sei o que mais. Isso não é importante. Importante é ver que existem dois personagens principais neste filme. Um, é claro, detém o título, é o personagem do Cillian Murphy, o Julius Robert Oppenheimer, mas aparece também um segundo protagonista, mais especificamente um antagonista, que é o Lewis Strauss, exatamente o personagem de um irreconhecível Robert Downey Jr. E é interessante que são dois filmes misturados num só. Tu tem um filme colorido, bem dominado pelo Cillian Murphy como Oppenheimer, contando de uma maneira muito parecida com os conceitos e princípios da mecânica quântica, portanto, idas e voltas, passado convivendo com o futuro, presente, nem sempre presente, enfim, Cillian Murphy conta para nós a história da vida dele, da alma dele, de como a vida dele era atormentada muito antes das bombas atômicas, e de uma maneira exatamente como tu imaginaria que a mecânica quântica é. Isto é um filme. Ao mesmo tempo, tu tem um outro filme que tu poderias dizer que é dirigido, escrito, produzido e protagonizado pelo Robert Downey Jr., que é em preto e branco, e que alterna com
o filme do Cillian Murphy, mas que é bem mais linear, é manipulador, é eivado, gostei de usar essa palavra, é eivado de política puramente macartista, como foi no período em que o Lewis Strauss cria uma armadilha para tentar desgraçar o seu rival, que é o Oppenheimer. E é um filme absolutamente linear, explicando como o Lewis Strauss vai tentar destruir o Oppenheimer e quais as consequências disso. Enfim, são 2 filmes num só, é por isso que ele tem uma metragem total de 3 horas e 1 minuto. É bem desgastante, mas faz desse filme um dos filmes do ano, em termos de realização, de qualidade, em formato IMAX ou IMAX. E eu recomendo que vá na sala que tem o IMAX, mas de segunda a quarta, porque metade do preço. Então, porque senão são de quinta a domingo é R$ 42 na carteira de todo mundo, é complicadinho. Mas de segunda a quarta ficou 21. Aí eu pude ver e rever com mais tranquilidade. No mais, eu digo assim, há 2 grandes autores, né, Christopher Nolan e Greta Gerwig, que conseguiram fazer essa mistura maluca entre popular e erudito. E eles estão de muito parabéns, e nós ainda mais para poder assistir, por que não, filmes de Hollywood. Se for desse nível, que bom. Vocês sabem que o que me irrita não é a origem do produto, mas o fato do produto ser falsificado. Aí é ruim demais, dá dor de cabeça no outro dia. Pessoal, por enquanto é isso. Tchau. Eu sou o Paulo Casanova, no Conversa de Casa. Então tá, esse foi o Cultura em Movimento, aqui direto do Estúdio Hall, no Sind Bancários. Obrigada.